Fala pessoal, Luan aqui. Faz tempo que eu não apareço, né? Como tem sido normal aqui, corriqueiro, eu demorar para postar vídeo, mas é o que a casa oferece. Bom, como vocês viram no título do vídeo aí, eu fiquei com o carro da Movida por 30 dias, né? 31 na verdade, um mês. Aí eu fiz só uma brincadeira ali com trabalhar para Movida, porque trabalhar com carro alugado é basicamente tu ser empregado da locadora, né? Porque o dia que tu não trabalha, não vai pra rua, tu precisa pagar o carro igual. Então, é uma brincadeira, mas até certo ponto, né? Não deixa de ter um fundo de verdade nisso. Ah, Antes de eu começar o vídeo falando dos números e tal, do gasto, do faturamento, enfim, só duas coisas importantes, tá? Primeiro, o vídeo vai ser longo, então quem é TikToker da vida aí e não tem paciência, um abraço, vai ver seus TikTok lá. Outro ponto, os valores que eu vou mostrar aqui são dentro da minha realidade, do meu uso, da minha forma de dirigir, dos postos que eu abasteço, do preço da gasolina aqui, ou do etanol, e de como é o aplicativo aqui para mim e do jeito que eu escolho as corridas, tá? Ele pode, isso tudo que eu vou mostrar pode não refletir a tua realidade aí. Tá? Então que isso fique bem claro, eu acho bem importante isso, tá? Porque o pessoal acaba achando que tudo que tá na internet de números ali vale para todo mundo. E aí, para isso, ou com isso, né, criticam valores ou acham que valores são exagerados, mas é que cada um tem uma realidade diferente, então não dá para dizer que o que eu faço aqui é a mesma coisa que faz em São Paulo é a mesma coisa que aqui e assim por diante, tá? Bom, o carro que eu aluguei da Movida foi um Gol, tá? Que é o que tinha disponível, não tinha Argo e não tinha HB20, que são os outros dois, e o Onix, né? Que são os outros três que ficam na mesma categoria na Movida. O Polo Track, ou Track, né? Ele não fica nessa categoria na Movida, ele fica na Localiza, mas na Movida é bem mais caro, então não era uma possibilidade para mim. E então o único carro que tinha disponível na unidade que eu peguei era o Gol, tá? Era um Gol 2022/2023, tinha 50 mil quilômetros quando eu peguei, tá? O carro era bem novo e tal, né? Mas assim, é, como é carro que era alocado para aplicativo já, ele tava com um desgaste bastante acelerado da parte interna, muito sujo. O carro tinha muita repintura, né? Que chegava a ter escorrido de pintura, assim. Com certeza o carro foi batido e teve alguns problemas, tá? Isso não me atrapalhou em nada para trabalhar e tal, mas a qualidade do carro bem meia boca, bem ruim, assim, sabe? Né? Nesse ponto estético para quem dá bola para isso e eu dou bola para isso, tá? Bom, o carro, então, tinha essas características que eu citei. E o valor da locação dele foi de 2.461,08, tá? Tô com a colinha aqui porque eu não vou lembrar esses valores de cabeça, né? 2.461,08, tá? Esse é o valor dos 31 dias ali. Eu peguei no dia 14 de agosto, devolvi no dia 13 de setembro, tá? Ah, Tem um calção, tá? Existe um depósito de segurança que é preciso fazer, que é no valor de R$ 500 na Movida, tá? No valor da locação tá incluso o seguro e tal, seguro contra terceiro, seguro caso eu bata, né? Caso eu tenha o carro roubado e tal. Então isso já estava incluso no valor dos 2.400 e pouco ali que eu passei. Fora isso, daí tem o calção de R$ 500 que a Movida devolve depois de 26 dias, tá? Nessa modalidade de motorista de aplicativo, tá? E de fato, passou 26 dias da locação, eles me devolveram. Então tem uma diferença para a Localiza, né? A Localiza te devolve o calção, que é bem maior também, né? Depois de 30 ou 60 dias do carro entregue, devolvido, né? A Movida não, é do dia da locação, conta-se 26 dias e eles devolvem o valor, tá? Como eu não renovei, eu não sei se eu teria que pagar a calção de novo no próximo mês, tá? Eu entreguei o carro no primeiro mês, eu fiquei o prazo mínimo, mas talvez tenha que pagar esses R$ 500 de novo, tá? Eu não sei, então se alguém souber, fica à vontade para responder. Bom, dentro desses valores que eu citei, né? Tirando o calção, porque eles me devolveram, né? De 2.400 e pouco, isso me gerou uma diária de 79,39, tá? Bem quebradinho assim. Então, esse é o valor que eu tinha que pagar por dia para suprir, né, esse valor de 2.000 e pouco ali.
Eu paguei esse valor à vista no meu cartão, tá? Cartão próprio, então eu não sei se tem diferença para cartão de terceiros, porque eu não utilizei. E eu não quis parcelar, salvo engano, podia parcelar, tá? Eu não quis fazer porque para mim não faz nenhum sentido, né? Eu vou parcelar, depois do outro mês tem que pagar de novo, então para mim não faz sentido, tá? Então paguei tudo à vista ali no crédito, né? Não foi no Pix, mas paguei no crédito e aí isso me gerou uma diária de quase 80, praticamente R$ 80, tá? Esse valor de 79,39 ele vai mudar a partir de outubro, pelo que eu vi, salvo engano é outubro, tá? E eu recebi durante a locação um e-mail da Movida lá dizendo que a diária ia subir R$ 8, tá? Eu achei bem alto o reajuste. R$ 8 é bastante no dia. Só que eu tava bem enganado ali e a Movida também, né? Porque depois eu recebi uma errata falando que esse valor de R$ 8 não é o valor que vai subir, né? E aí, pasmem, vai subir R$ 17 por dia, né? Então a diária de 79, né, praticamente 80, vai lá para R$ 97, né? Quase 100. Então, um absurdo completo, né? Então, agora que a Movida era um pouco mais barata que a Localiza, praticamente vai ficar a mesma coisa agora, tá? Então, com esse reajuste bem alto aí. Que a Localiza também vai ter reajuste, tá? Ah, bom, como eu falei aí, como eu coloquei na thumb do vídeo, não é clickbait, né? Eu tive um prejuízo de R$ 157 com o carro, tá? Mas por que eu tive esse prejuízo? Porque eu não separei o que eu rodei para uso particular do que eu rodei para aplicativo. Eu não consegui fazer essa separação, porque às vezes, tipo, eu andava um pouquinho trabalhando, depois eu saía, fazia coisas para mim, depois voltava para trabalhar. Então eu não tinha como separar isso, eu nem ficar zerando o odômetro toda hora ali, contando, enfim, eu sei que tem gente que faz, mas eu não tive essa paciência, tá? E nesse período de 30 dias eu fiz 3 viagens, tá? Eu fui à Serra, fui ao litoral e fui para outro estado. Então, eu botei isso dentro do prejuízo, porque, como eu falei, eu rodando ou não rodando, eu tenho que pagar o carro, tá? Então, eu considero que se eu não conseguir suprir nos demais dias ali o valor de ficar rodando particular, então eu tive prejuízo, saiu do meu bolso, tá? Então, nesses 31 dias eu fiquei devendo para mim mesmo, no caso, né? R$ 157. E aí, esse valor, eu peguei o meu faturamento, diminuí da mensal, né, do carro, 2.400 e pouco, e o combustível gasto, tá? E daí, tirando do meu faturamento tudo isso, eu fiquei devendo R$ 157, tá? Além disso, desses 31 dias, 6 dias eu não trabalhei, tá? Ou seja, inclusive um final de semana que foi muito bom aqui, que foi o primeiro final de semana de setembro, que todo mundo conseguiu faturar legal, eu não pude trabalhar porque foi um final de semana que eu viajei para outro estado, e aí esse dia eu não consegui trabalhar, tá? Então, além dele, outros 5 dias, no caso 6 no total, eu fiquei sem trabalhar. E aí, claro, sempre que a gente não trabalha, a gente paga para ter o carro, né? Só paga, a gente não consegue. No caso, a gente paga tirando do bolso, a gente não paga com trabalho. O total que eu faturei nesses 31 dias, tá? Lembrando, tá? Eu faço renda extra, eu trabalho em torno de 4 horas, mais ou menos 4 horas por dia, depois do meu expediente. E final de semana eu trabalho mais ou menos 6 horas, tá? Então eu não tenho uma rotina super regrada ali e tal. E oscila muito o meu faturamento porque depende muito do horário que eu vou pra rua. E final de semana, como eu tenho muita coisa para fazer em casa, atender a filha e ver coisas com a mulher e tal, o meu horário nunca é o mesmo, sempre é bagunçado no final de semana. Então isso interfere bastante nos ganhos, tá? Tu ter uma rotina mais linear ajuda no teu planejamento, ajuda tu a entender como é o fluxo de movimento, aonde se posicionar, e aí eventualmente eu perco um pouco desse norte, né? Porque eu não consigo repetir os horários e tal, tá? Então meu faturamento nesses 31 dias foi 4.064,47, tá? Isso dá por dia, tá? Contando os dias trabalhados apenas, tá? Lembra que do dia 31 eu não trabalhei 6, tá? Então, por dia trabalhado, eu ganhei 162,58 por dia, tá? Eu sei que é um valor baixo para quem é motorista em tempo integral, óbvio que é um valor baixo, mas eu não sou motorista em tempo integral, tá? Eu tenho poucas horas, inclusive as horas que eu tenho durante a semana não são nos horários de pico. Quando o pico tá acabando é quando eu saio pra rua, né? Então tem esse agravante. Além de que aqui em Viamão, Porto Alegre e tal, a gente não tem os mesmos ganhos que em São Paulo, tá? Se eu for pegar minha média de faturamento pelos 31 dias, e daí eu coloco na equação os dias que eu não trabalhei, então eu faturei 131,11 por dia, tá?
Pega esses 4.000, divide por 31, eu tive 131 com 11, tá? Eu gastei de combustível nesses 31 dias 1.760 com 41, tá? Eu peguei o carro com o tanque cheio, devolvi com o tanque cheio, né? E aí no último dia que eu fui devolver, eu não consegui trabalhar, né? Porque eu entreguei o carro às 7h30 da manhã. Então esse dia ali, né, basicamente eu não consegui fazer o valor do combustível. Então o total com combustível foi 1.760 com 41. A média de combustível por dia ficou em R$ 56,79 com 79, tá? Contando as viagens que eu fiz. Então o Gol ajuda, é um carro bem econômico, né? Eu não fiz média, na verdade, fiz uma média no etanol de uso misto e ficou em 10 e alguma coisa uso misto, tá? Achei bem satisfatório. O carro até é razoavelmente bom assim de andar, né? Bem econômico, é esperto no etanol, na gasolina ele é bem fraco. E até fazendo um parênteses aqui rapidinho, eu não fiz vídeo exclusivo do Gol porque eu não tava com tempo, tá? Quando eu tava com o Gol, eu tava numa correria bem grande aqui, eu não conseguia tempo de gravar nada ali, eu não consegui fazer uma gravação do carro, e não era porque o carro é simples, porque eu já tinha feito o vídeo do Uno, né? Que eu tinha alugado na Localiza, realmente eu não tive tempo, tá? Eu queria ter feito o vídeo do Gol, mas eu não consegui. Bom, então, o gasto, voltando aqui, recapitulando, gastei no total 1.760 com 41 de combustível, e isso me deu um custo por dia, né, de 56 com 79, tá? Então, esse foi o gasto que eu tive diário, contando as viagens, tá? Como eu falei, eu não consigo separar o que foi combustível de viagem com o que foi combustível de trabalho, porque eu acabei misturando os dois ali no mesmo dia, às vezes, tá? Eu trabalhei de manhã, viajei de tarde, trabalhei de tarde, viajei de manhã, e aconteceu esse tipo de coisa, tá? E o total de quilômetros que eu rodei nesses 31 dias foi 4.196, tá? Então essa foi a quilometragem que eu rodei no total. Eu acabei não fazendo o quanto eu rodei por dia aqui, acabei esquecendo de calcular isso, mas eu rodei, mas eu calculei, na verdade, aqui o quanto foi o meu gasto por quilômetro, nesse período. Então eu rodei 4.196 quilômetros, né? E eu somei, né, o aluguel ao combustível, e isso me deu um gasto por quilômetro rodado, tá? De R$ 1,01. Então eu gastei por quilômetro R$ 1,01. E eu ganhei por quilômetro, contando as viagens que eu fiz, tá? Teve uma viagem bem longa que deu 800 quilômetros entre ida e volta. Eu faturei por quilômetro 97 centavos. Ou seja, eu perdi, né? A minha média de ganho por quilômetro foi 97 centavos e a minha média de gasto foi R$ 1,01. Mas não esqueçam que eu estou contando o uso pessoal, tá? E eu não consegui fazer, não quis, na verdade, separar, porque eu tenho que pagar o carro de qualquer jeito, então cada quilômetro que eu rodo ali, eu preciso pagar de qualquer forma, então eu não fiz essa separação, tá? Foi um gasto bem elevado que eu tive com o carro, mas dentro da minha situação eu precisava do carro porque eu não posso ficar sem carro devido à minha rotina, ao lugar que eu moro, que é um pouco afastado. Aqui é difícil de pedir Uber, aqui é difícil de pegar ônibus. Eu preciso levar a filha para o colégio, o dia que chove é o inferno, porque é muito perto para pegar o Uber e de ônibus, e ao mesmo tempo, se estiver chovendo muito, é longe para ir a pé, né? Então, dia de sol a gente vai a pé tranquilamente, mas dia de chuva é complicado. Não tem um supermercado perto, preciso fazer compra longe. E como eu falei, pedir Uber pra cá, né, saindo daqui ou chegando aqui onde eu moro, é bem complicado, tá? É bem ruim mesmo. Tu sofre para conseguir aplicativo e eu não culpo os motoristas, né? Porque aqui é um lugar mais afastado, é ruim de pegar corrida e geralmente o pessoal tá rodando para longe, daí teria que vir até aqui, pegar a gente e depois quando vem aqui não consegue pegar nada aqui dentro, não tem essa garantia, tá? Então é bem complicado aqui, por isso eu optei por alugar um carro, tá? Mesmo que eu fosse pagar para trabalhar, na verdade, né? Ou fosse trabalhar só para pagar o carro, para mim, dentro da minha realidade, da minha avaliação, ainda fazia sentido alugar o carro, tá? Então, esse é o ponto, né? Eu tive um custo elevado, perdi dinheiro, né? Perdi R$ 157, mas eu tive muita quilometragem desses 4.196. Seguramente mais de 1.000 quilômetros foi para uso pessoal, né? Então, o meu ganho por quilômetro foi seriamente afetado por isso, tá? Eu não fiz ali o cálculo diário do ganho por quilômetro. Com o próximo carro que eu tô agora, eu vou fazer isso depois de 30 dias, daí eu vou poder mostrar melhor. Eu não tava com tempo para fazer isso no Gol, tá? Então tava bem complicado.
uma questão da Movida, né? Eu não excedi os quilômetros, tá? Mas caso eu excedesse o quilômetro, a franquia que é 5.000 quilômetros, né? Que é meio padrão, o custo por quilômetro excedido é 35 centavos, tá? Então, vamos imaginar que eu gastei um em um, né, por quilômetro. Se eu tivesse que adicionar 35 centavos de quilômetro adicional, aí eu teria gasto 1,36 por quilômetro. Começa a ficar pesado, né? Tu tem que pegar corridas de no mínimo R$ 2 o quilômetro, porque senão tu vai perder dinheiro, né? Vai empatar dinheiro ali, e aí não é o ideal, né? E seria interessante se todo motorista fizesse esse cálculo, especialmente os que têm carro alugado, né? Para ver se as corridas que ele tá pegando fazem sentido ou não, né? Porque pensa, se eu gasto um em um por quilômetro, para eu ganhar um dinheiro, para eu faturar alguma coisa, no mínimo eu tenho que dobrar esse valor. Então eu não posso pegar corrida com menos de R$ 2 o quilômetro, né? E mesmo que o gasto de quem aluga e roda o dia inteiro seja um pouco menor que o meu, porque aqui tem uso pessoal, quem aluga carro também faz uso pessoal, vai no supermercado, leva a mulher no shopping, busca filho na escola, leva filho na escola. Então, esse meu valor aqui é mais próximo da realidade do que o cara que separa o valor do aplicativo e não conta o valor fora, né? Então, isso é bem importante, seria um cálculo importante de todo mundo fazer. Eu sei que as pessoas não fazem, os motoristas não fazem. Aqui na minha região, os motoristas que ficam rodando por aqui, eles acham que ganham muito dinheiro, mas nenhum deles faz o cálculo do custo por quilômetro, tá? É comum tu conversar com os caras e eles falarem que o faturamento aqui é muito melhor que Porto Alegre, quando na verdade o valor por quilômetro aqui é muito pior do que Porto Alegre, e é melhor eu me deslocar vazio até Porto Alegre e trabalhar lá do que voltar, do que ficar rodando aqui, tá? Fora outras questões aqui, que é um lugar mais afastado e mais marginalizado, por assim dizer, tá? O poder público não dá muita bola, então aqui tem asfalto péssimo, aonde tem, né? Porque boa parte daqui dos lugares não tem nem asfalto, é chão batido, muito buraco, o carro vai sujar muito e o público daqui, né? Ele é um público com um perfil assim mais popular, então vem 3, 4 pessoas no carro em quase toda a corrida, transporta bastante criança. Suja muito o carro por conta disso, tá? E isso não tem nenhuma crítica, tá? Essas pessoas precisam ser atendidas por quem quer atender. Eu não quero. Eu não quero ficar aqui, porque praticamente toda corrida é assim. Então, é muita gente no carro, o rodízio é muito alto do número alto de pessoas, e em lugares onde a pessoa não tem escolha, ela vai sujar o teu carro e ela não faz de propósito. Ela vai sujar porque onde ela mora não tem calçamento, né? Então é bem difícil. Dia que chove, então cara, é complicadíssimo de trabalhar aqui, tá? Pra mim não serve, tá? Pra quem serve tá tudo certo, não tem problema nenhum, como eu falei, essas pessoas precisam ser atendidas também, tá? Pra quem quer e pra quem gosta de atender aqui nessa região. Voltaria a alugar com a Movida? Possivelmente sim, tá? Mas eu tentaria em um momento em que tivesse carros melhores disponíveis. O Gol, ele era um carro muito, muito difícil de limpar. O carpete dele é horrível de limpar. Fora que não é o carro melhor visto assim pelo cliente, né? Pelo usuário. Então é um carro bem apertado, o Gol é muito apertado, o porta-mala era muito pequeno. Então eu tinha o Fiesta, né? Que é um carro da mesma categoria do Gol, só que a versão do meu Fiesta era uma versão bem superior à versão do Gol que eu peguei, né? Eu peguei o Gol mais pé de boi que tinha, né? Mas assim, de economia não tenho o que reclamar, né? O Fiesta era bem gastão, apesar que era meu, né? Mas o Fiesta também era muito mais confortável, tinha muito mais itens de conforto e conveniência do que o Gol, né? Que tinha algumas coisas legais pelo ano do carro, né? Que é obrigatórios por lei, mas o Fiesta entregava muito mais em conveniência ao motorista, né? Pensando no meu bem-estar, o Fiesta era melhor, tá? E aí eu resolvi devolver então o carro para a Movida e resolvi alugar na Localiza, tá? E na Localiza, a categoria que o Gol se enquadra, né? Que a Localiza não tem mais Gol, tá? Eles já aposentaram todos. Mas na categoria de Onix, Argo, HB20, na Localiza entra o C3 e entra o Polo Track, tá? Que é o carro que eu tô rodando agora, tá? Eu tô com o Polo, esse eu pretendo fazer vídeo, porque eu vou ficar mais tempo com ele, eu não vou devolver no período mínimo. E os carros da Localiza, assim, a frota da Localiza é bastante superior à frota da Movida para aplicativo, tá? Não tem nem comparação. Fora que na Movida, o Polo, ele custava muito, muito, muito mais caro, quase R$ 1.000 a mais do que o Argo, por exemplo. E na Localiza eles estão na mesma categoria, tá? E legal do Polo é que ele pega o Comfort, apesar que para mim não faz muita diferença, que os meus horários eu não consigo pegar muito Comfort. Mas o Gol, por exemplo, não pega, né? O Onix hatch não pega, o Argo pega.
E o HB20 pega, né? O C3 também não pega. Mas é interessante ter opções para quem gosta, né? Então eu pude pegar um Polo bem novo, carro muito novo. Tem algumas críticas aqui a quem tava com o carro, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. O pessoal cuida muito mal dos carros, né? E eu cuido muito bem, já falei isso antes, mesmo que seja alugado, porque para mim isso é uma coisa que é da pessoa, né? Então o jeito que tu cuida do carro é o jeito que tu cuida de ti, né? Das tuas coisas. Então por isso que mesmo sendo alugado eu prefiro cuidar bem do carro, para que eu tenha um carro sempre, né, limpo, íntegro, né, com uma condição agradável, não só para os passageiros, mas para mim e para minha família também, tá? Então eu acho que era isso, bastante informação, vídeo bem longo, como sempre, né? E acho que eu não deixei faltar nada aqui. Só deixei faltar quanto que eu rodei por dia, né? Mas agora no final eu calculo e deixo um cardzinho aí escrito quanto que eu... Um cardzinho, um aviso, enfim, um texto, quanto que foi a minha média de rodagem por dia, tá? Aí vocês vão ver que eu rodo muito menos do que um motorista de tempo integral, mas essa é a minha situação, a minha realidade. Se de alguma forma a informação foi útil, então pode curtir o vídeo para me ajudar, comentar, criticar também, se for o caso, apesar que é um vídeo informativo, né? Então, eu pretendo fazer um vídeo em breve aqui do Polo, um carro bem interessante, eu gostei bastante do carro. Talvez seja o melhor carro que eu já trabalhei, que eu me lembre, tá? De carros simples, né? No aplicativo, eu nunca trabalhei com carro black, por exemplo, então não sei. Mas dos carros categoria X e Comfort foi um dos melhores carros que eu já trabalhei. Eu não tive a oportunidade de trabalhar em Versa, por exemplo, que é um carro que eu gosto. Mas dos carros mais simples, o Polo me agradou bastante, tá? Daí acho que cabe fazer um vídeo só dele, de review, entre aspas, do carro. O carro já é bem conhecido, né? Mas falando também dele para os aplicativos, né? E o que que eu gostei, o que que eu não gostei. E de como foi a alocação dele também. Beleza? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Um abraço.